Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro, Senhor, na tua presença e peço, Senhor Jesus, cerca-me, Senhor, com teu poder, Pai. Livra, Pai, de todos os males em nome de Jesus. E eu te peço nessa manhã, Pai, fala comigo, fala com teu povo através da tua palavra, Pai. Que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça e eu desapareça, para que seja o teu Santo Espírito, Senhor, fazendo a tua obra na terra, Pai, através da minha boca, Senhor, usa-me, Pai, conforme o seu querer e a sua vontade, que não seja eu, mas seja o seu Santo Espírito, em nome de Jesus e amém. Bom dia, povo de Deus, passando mais um dia aqui para trazer a palavra do Senhor. Hoje a palavra do Senhor se encontra em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1 até onde Deus mandar. E diz, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te achegues para cá, tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o Senhor nessa manhã diz que Ele está conosco e que Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Talvez hoje nós se encontramos preocupados com tantos os que fazeres, com tantas coisas e as dores que tentam nos parar. Mas Deus está dizendo, Ele conhece as dores, Ele sabe do que eu e você está passando. Talvez você ache que ninguém está vendo, mas há um Deus soberano vendo tudo o que está acontecendo. Moisés estava ali porque tinha sido lançado do Egito, porque ele tinha feito algo aos olhos do homem. E Deus então tirou Moisés daquela terra do Egito, mas não era por causa de o acontecido. Porque Deus, quando tem uma proposta nas nossas vidas, Ele faz algo acontecer para nos tirar do acomodismo. Moisés estava na terra do Egito, mas ele era um filho de Deus. E ele tinha sido prometido desde o nascimento para tirar o povo do Egito. E a promessa do Senhor estava ali com Moisés, e Moisés não podia se livrar daquela promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés, quando ficou adulto, ele foi criado no palácio de Faraó. Mas ele não se conformava com aquela situação. Porque Moisés era filho do Deus Altíssimo. E ele veio na terra num propósito do Senhor. Mesmo que ele foi criado no palácio, mesmo que ele aprendeu as coisas do Egito, mas o Egito não habitava nele, porque ele era filho do Deus Altíssimo. Então não aconteceu em que Moisés tirou a vida do egípcio. Moisés precisou sair do egípcio, porque já era o plano do Senhor. Ele foi parar no deserto para que fosse aprender com aquele homem que era sacerdote a palavra do Senhor. E enquanto Moisés esteve ali naquela terra onde estava achando que estava abandonado, não, o Senhor estava cuidando dele. E enquanto ele foi apacentar as ovelhas do seu sogro, ele teve um encontro com Deus naquela sarça
sarça, em que aquela sarça se queimava, mas ela não era consumida. É necessário, meus amados irmãos, nós aprender com Deus, porque enquanto vem o problema, vem a doença, vem tudo para nos abater, o Senhor não permite que nós sejamos abatidos, porque os planos de Deus, Ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Moisés estava ali aprendendo, tudo isso aconteceu para que Moisés entendesse que Deus estava com ele e que Deus ia tirar ele daquele lugar e trazer para o Egito de volta, mas não mais para sermos dependentes do Egito, mas para dependermos de Deus e tirar aquele povo da escravidão, um povo que era escravizado por os egípcios, mas o povo era povo santo, era povo de Deus. E enquanto Deus preparava Moisés para tirar o povo de Deus do Egito, os egípcios estavam ali se multiplicando, porque era Deus que fazia com que eles se multiplicassem. Enquanto os egípcios perseguiam aqueles filhos de Deus que trabalhavam no Egito, mas eles não eram do Egito, eles se multiplicavam mesmo com cansaço, mesmo com tanto trabalho, porque o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa não tem explicação. E enquanto eles tentavam parar aquele povo de Deus, o povo de Deus se multiplicava. Hoje também, meus amados irmãos, não é diferente. O mundo nos oferece tantas coisas, mas quando o Senhor nos separa, Ele nos faz vencer todas as dificuldades. Talvez você olhe para mim, olhe para você e pense, está parado, a vida dela acabou, mas Deus está dizendo, não temas, que eu sou contigo, eu te darei um lugar, uma terra, para que você possa dirigir e ser abençoado no lugar onde eu te mandar, porque o Senhor Jesus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Enquanto Moisés esteve ali naquele deserto, o Senhor preparou aquele homem para que ele cuidasse daquelas ovelhas e tivesse o seu pão de cada dia. É necessário, meus amados irmãos, nós olharmos para Deus e entender a grandeza dele, que é tão grande, tão poderoso, que nos faz vencer no meio da dificuldade. Enquanto tudo parece impossível, Deus está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. E estou preparando uma terra para que você possa ser abençoado. A terra é boa, a terra é perfeita e a terra é agradável. É uma terra que emana leite e mel. É uma terra que o Senhor preparou para mim e para você. Talvez essa terra não seja aqui, mas no céu nós encontraremos descanso para descansar no Senhor. E enquanto nós se preocupamos com conquistas, com coisas materiais, o Senhor Deus nos alerta nessa manhã para dizer para mim e para você, eu estou voltando, prepare o caminho, prepare o lugar, porque eu sou o Deus que prepara o caminho no deserto. No deserto que eu e você se encontra, Deus está preparando rios de águas vivas para nos dar. E tudo isso vai fazer parte da nossa vida quando nós chegarmos na glória, quando nós chegarmos no lugar que o Senhor preparou para mim e para você. É necessário, meus amados irmãos, nós abrir mão da vaidade, abrir mão daquilo que é terreno, porque Jesus está voltando e Ele prepara para mim e para você um lugar, porque Ele diz, eis que preparo para ti lugares, o lugar é grande e abençoado. Ele diz, eu vou para que preparo o lugar para ti. Lá em João ele fala da preparação. E enquanto nós nos preocupamos com tantas coisas, o Senhor está dizendo, eu tenho uma terra para ti, eu tenho uma terra bendita. Não se preocupem em que estão falando. Prepare o caminho, faça aquilo que eu te ordenei. Como Paulo e Silas. Paulo e Silas também, ele foi levado para uma terra para levar a palavra do Senhor. Mas no meio daquela terra ele foi crucificado. Eles apanharam até ser levado à prisão por causa da palavra do Senhor. E hoje não é diferente, meus amados irmãos. Quando nós vamos falar de Jesus, falar a verdade, muitos se levantam para tentar nos parar. Mas o Senhor nos ordena a ser como Paulo e Silas, não se preocupar com nada e perseguir o caminho com Jesus. Oh, aleluia. Lá em Atos, no capítulo 16 até o versículo 40, do capítulo 16, versículo 16 até o 40, vai falar sobre Paulo e Silas, que estavam ali
dessa ordenança do Senhor, mas muito tentaram parar. Mas mesmo na prisão, Paulo e Silas adorou. Hoje o recado de Deus é que você continue na presença do Senhor. Não importa o que vai acontecer, continue adorando o Senhor, continue levando a palavra do Senhor, porque assim como Moisés foi tirado de uma terra para outra, para ser preparado, assim o Senhor nos prepara nessa terra, para que nós chegarmos uma terra no céu, acharemos lugares e descanso para descansar no Senhor. Oh, aleluia. E enquanto nós estivermos aqui na terra, a ordem do Senhor é que faça a vontade dele, porque o Senhor nos capacita com o Santo Espírito dele para fazer a obra do Senhor. Porque muitos estão pregando, muitos estão falando de Jesus, mas o Senhor disse para falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Ele tem preparado pessoas, ele tem preparado pastores, ele tem preparado missionário, ele tem preparado evangelista, mas ainda é pouco para levar a palavra do Senhor, porque Jesus está voltando e muitos estão dormindo em dois pensamentos, preocupados com tantas coisas a fazer aqui na terra, mas a única coisa é importante é nós encontrar a salvação no Senhor. Que o Senhor possa nessa manhã ter falado ao seu coração e que o Senhor possa ter falado através dessa palavra, porque nós estamos aqui todos os dias para falar de Jesus. Isso o Senhor nos ordenou para fazer a vontade do Senhor, mesmo que ele tenha que te levar para uma prisão, mesmo que ele tenha que te levar para um UTI, mesmo que ele tenha que te levar para onde for, para os confins da terra, para o mundo, para onde você for levado, o Senhor nos ordena falar do nome dele. Porque quando nós somos escolhidos, meus amados irmãos, o escolhido não tem escolha. Onde quer que nós vamos, nós temos que levar a palavra do Senhor. Mesmo que você se encontre no hospital, mesmo que você se encontre numa UTI, mesmo que você se encontre numa prisão, leve o nome de Jesus para aqueles que não conhecem a Jesus, porque você vai ter uma recompensa por o Senhor. A recompensa, meus amados irmãos, não vem da terra, mas vem do Senhor. O Senhor que nos prometeu a salvação. E enquanto muitos estão preocupados com tantas coisas, nós devemos se preocupar em levar a palavra do Senhor. Mesmo quando ninguém queira ouvir, às vezes até as nossas famílias vão nos ignorar por causa da palavra do Senhor, mas não se preocupe, porque o Senhor está trabalhando, e se eles não quiserem ouvir falar de Jesus através da minha boca, Deus vai preparar pessoas para falar de Jesus para ele. Então não se preocupe se eu e você estiver pregando a palavra do Senhor e os nossos não quiserem ouvir a palavra do Senhor. O Senhor vai alcançar vida, o Senhor vai alcançar pessoas, mas através do poder dele, ele vai enviar pessoas para falar de Jesus para os nossos, porque Jesus disse que aquele que crê em ti será salvo, tu e a tua casa. Continue crendo no Senhor Jesus, continue pregando a palavra do Senhor, continue fazendo o ID de Jesus, mesmo que ninguém acredite naquilo que o Senhor te entregou, mas você que sabe quem te chamou, quem te selou para levar a palavra do Senhor, continue fazendo a vontade do Senhor, porque o inferno nunca prevalece contra a igreja do Senhor. A palavra dele garante, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor que está na minha e na tua casa, o Senhor vai alcançar, porque a promessa dele não volta vazia. A promessa do Senhor vai nos alcançar, porque ele me fez uma promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus amados irmãos, que o Senhor possa ter falado com você nessa palavra, que o Senhor possa ter falado com os seus nessa palavra, que o Senhor abençoe o seu dia, tenha uma quinta-feira de bênção, para que todo seja alcançado. O Senhor enviou em tempo e fora de tempo para que nós pregue a palavra. Tenha uma quinta-feira de vitória, em nome de Jesus.